Vou colocar um filtrozinho, tá? Pra ficar... Ah, pode fazer isso, gente? Pode, Mas, vai na gente, bolinha. cada vez eu aprendo um negócio. Espera aí. Que isso? Vai na Ah, bolinha. cores. Ah, gente, agora que eu vou aprender esse negócio de botar filtro. Muito. Ah, esse tá combinando com sono, o que você acha? Ainda mais aí, né, que já tá à noite, né? Faz todo sentido. Que horas? Aí são o quê, amiga? 10 da Oito, noite? não, 4 horas a mais. Tá bom, tudo bem, né? Menos mal. Ai, gente, esse do cachorrinho não tá bom, não. Tem Gente, eu vários. sabia, você tinha que ter me ensinado isso antes. Não, Deixa eu eu achei que ver. você soubesse. Ah, não Não, sei, não. Cada dia eu aprendo um negócio nessa live. Assim. pega um que não. Esse também tá legal, mas tem vários outros que são mais neutrão, né? Qual que Tipo é esse esse que você botou? esse que eu peguei, o nome dele é. Deixa eu ver aqui de novo. Ele é um que tem uma câmera. Você tem que salvar ele, amiga. Faz o seguinte: clica Ah, aqui no meu, salva esse, que esse aí é salvo, eu acho. Esse que não tem. Clica aqui no meu, aqui em cima, ó. E aí você aperta e vai falar Save to the iPhone. mas acho que assim não dá quando tem dois para salvar. Que você vai fazer? Entra depois no meu stories, eu vou fazer uma, Tá, eu vou fazer, aí você vai ver no meu, aí você clica lá e salva para tá, você. Esse é bom. tá Esse bom. é bom. Opa, gente. Então vou ficar assim Dicas normal, de né? filtro, Sem gente. brilho. Dicas de... Mas na Pelo menos próxima eu vou melhora o te. nosso melasma, nossas rugas, a gente fica um pouquinho mais plena, né? Afinal de contas, somos Gente, que naturais. coisa maravilhosa isso, tá vendo? Por que eu faço as pessoas nas lives estão sempre tão bonitas e arrumadas, estou sempre descabelada com essa cara de. Agora eu Meu amigo, o entendi. que aconteceu antigamente? E esse filtro, ele sumiu. Então, eu fiquei um tempão nas lives sem usar filtro. Aí que eu descobri que não, que sempre existiu, é que tinha mudado a funcionalidade. Aí eu falei, anta, né? Aí agora eu achei ele. Ah, E aí, boa. galera, tudo É que bom? eu tô aqui, gente, estou numa função aqui de botar o tripé e aí agora eu tô botando outro, tá, vai dar tudo certo. Algum momento a gente consegue. Vai, amor, ver se deu certo. Ai, botando errado. Pronto. Ai, será? Bom, acho que sim. Pronto. Pessoal, hoje o assunto vai ser muito legal, que é o assunto que eu abordo na nossa escola, que faz parte dos pilares do ciclo de vida saudável, que é o que eu trago. Eu sou uma das professoras da nossa escola e a gente fala, eu falo Pronto. sobre esse pilar. E aí a Ana, por coincidência, também está lendo esse livro. Na verdade, eu já li esse livro 2 vezes, que é uma bíblia, né? É uma Olha o bíblia do meu, como é que sono. tá? Não, é foda, o meu também. O meu tá todo rabiscado. Porque O né, meu é aquela também. coisa, só que de fato é uma bíblia mesmo, assim. Assim como alguns livros da nutrição são bíblia, esse aqui também é. Esse cara é um neurocientista britânico, e que ele é sensacional. E ele tá trazendo à tona muitas coisas que não se fala, né? Mesmo porque são estudos novos ainda. Então, ele está trazendo à tona coisas que já deveriam ser faladas há muito tempo, que esse cara está falando aqui, inclusive em escolas, né? Tanto é que você viu uma parte do livro que ele fala, que acho que foi na Harvard, quando ele começou a falar, né, o quanto os professores dormiam mal, que aulas noturnas, né? Ele foi tirado até da faculdade, porque ele já começou a bater de frente com a educação toda que a gente vem, né, desde os primórdios, né? Criança estudando 7 da manhã, que é errado, teoricamente, segundo toda a filosofia e tudo que ele traz aqui de estudo nesse livro. Então, a gente quer falar um pouco sobre esse livro. Então, se a gente super aconselha todo mundo a ler, mas é um livro que, de fato, não tem nenhuma imagem. Então, não é um livro Nenhuma. lúdico, né? Então, já teve gente que falou que não conseguiu ler o livro, já me relatou, porque eu até coloquei no Fabinho Dica. Eu, Fabinho, desisti de ler, porque se você não ama o assunto, não quiser, talvez você não consiga. Então, a gente vai resumir o livro aqui para vocês nessa live hoje, Boa. para falar Tá todo marcadinho. muita E eu coisa fiz que o a gente... seguinte, sabia? Porque eu acho que a primeira parte do livro, gente, ela é bem técnica, né? Fala do sono e do Do sono, sono mas sono, REM, do sono NREM. REM e o Eu posso dar um sono resumo sobre isso, que é uma parte que eu gosto boa. bastante. E é super interessante, né? O meu olho até abre. Assim, Na verdade, esse livro é fascinante, né, amiga? Ele é Eu acho top. demais. E ele Aí e sabe o que o... E eu o... fiz? Eu fui pro final, porque eu sou assim, né? Eu gosto das coisas trás para frente. Aí eu fui lendo lendo ao contrário. Aí eu fiz assim, ó, marquei no começo, depois no final, depois deixei o meio, agora eu tô no meio. Que figura, amiga, maravilhoso. Não, eu já li ele o livro, na verdade, inteiro é bom. Mas dá pra fazer isso. Dá pra você vir de trás pra frente, porque ele tem os capítulos e Ele tal. fala isso também, né? Você pode escolher É, uns pedaços. Aí eu fiz isso. exatamente, exatamente. Leia conforme for melhor pra você. Então, eu quero falar um pouquinho
como é o nome do autor? É o Matt Walker. Chama Matt Walker. E ele tem vários livros, vários YouTubes. Ele já foi no TED, óbvio, né? O cara, ele é super, ele parece um monge, do jeito que ele fala até. Mas beleza, vamos falar a introdução do livro, que depois a Ana também vai ajudando aqui. Que, pessoal, uma coisa super legal pra gente entender, né? Isso eu já até sabia um pouco, mas obviamente eu acabei embasando um pouco mais com a teoria dele, que é o seguinte, né? O sono tem etapas, né? Então a gente tem aí etapas como se fossem ondas que vão ao longo da noite toda. E essas ondas, elas são divididas em dois tipos de sono, que é o sono NREM e o sono REM, tá? Aí vamos lá, vamos entender o que são esses dois sonos. Esses dois sonos, eles vão andando conforme esses blocos de 90 minutos ao longo da noite toda. E esse sono REM e NREM, eles são diferentes. Não é porque assim, os blocos de 90 minutos, eles não são iguais. Então, o primeiro bloco da noite, ele tá muito mais no sono NREM. O bloco do meio da noite tem mais NREM. E o bloco do final da noite tem mais sono REM. Porém, todos os blocos ao longo da noite têm os dois tipos de sono. Justamente porque que é o NREM, é o sono do começo da noite, tá? Então, quando a gente começa a dormir, a gente tem o NREM, que é o sono, que é aquele sono que aprofunda, que pega as nossas memórias profundas, que vai solidificando. Aí vem o sono REM, que é o lúdico, né? Que são os dos sonhos, que vem lá e vai podando esse sono NREM. Aí volta pro NREM de novo, para ir mais profundo. Aí vem o sono REM de novo, que poda todo esse sono. Então, o que eles vão fazendo ao longo da noite, os dois caras? Eles vão certificando que as nossas memórias estão sendo salvas. Então, o sono NREM, ele entra para pegar aquelas memórias profundas, coisas às vezes desnecessárias. O sono REM vem para limpar as coisas desnecessárias, para deixar o que tem que ser gravado. Porque imagina, gente, ao longo de uma vida, olha quanta coisa a gente tem que gravar. Então, se o sono não for inteligente, a gente fica enlouquecido. A nossa cachola não vai segurar tudo que a gente tem que memorizar. Então, o sono REM e o NREM, eles vêm junto para o que um pega demais, o outro vai lá e limpa. Aí, só para vocês entenderem, pessoal, isso é muito importante, tá? O sono NREM, ele é profundo, ele começa logo no começo da noite. Então, quando a gente começa a dormir, é o NREM que vem lá, que é o sono profundo, que vem aquela profundeza. Quando entra o sono REM, que é muito mais, que ele tá muito mais intenso no final da noite, no começo da manhã, é os nossos sonhos intensos. Por isso que de manhã a gente tem muito aqueles sonhos, né? Quando a gente tá acordando, normalmente a gente fala, eu não aguento mais sonhar. Que é a hora que a gente tá sonhando pra caramba. Que é a hora da nossa criatividade. Então, o REM, que é o onírico, que, né, que ele fala muito, que é o sono onírico, é o sono, é onde a gente viaja, onde vem a criatividade. Então, os dois são extremamente importantes, né? Agora, só pra gente dar um parênteses aqui, pra gente entrar com outras coisas e não ficar só no NREM, que é meio chato, meio técnico isso. O que é muito importante vocês entenderem, pessoal? Isso foi uma das coisas que mais me marcou. Vamos lá. Primeiro que ele fala muito que meia-noite ao meio da noite, né? Óbvio, meia-noite ao meio da noite. E, obviamente, pessoal, a gente sempre tem que dormir antes dessa meia-noite. Isso eu já falava muito e com esse livro ficou cada vez mais claro na minha cabeça. Dormir antes da meia-noite. E por quê, pessoal? Olha que coisa interessante, cara. E por que a gente precisa dormir 8 horas? Pra gente fazer toda essa faxina, né, das toxinas para guardar a memória. E por que é importante dormir 8 horas cravado? Ou 7 ou 9, né? Porque quando você deita na cama, antes da meia-noite, obviamente, você começa com o sono profundo do sono NREM. E nessas horas vai consolidar aquelas memórias que precisam ser gravadas mesmo, coisas extremamente importantes que vão estar nesse sono profundo. Quando você acorda de manhã às 6 da manhã, então vamos supor que você dormiu às 10 e acordou às 6. Das 4 às 6 da manhã, por exemplo, está acontecendo o momento REM, que é o momento de criatividade, de muitos sonhos que estão acontecendo, de limpezas de memórias desnecessárias, que você não precisa memorizar. Então ele vai trazer aquelas coisas mais curtas, que são que de fato precisa ser memorizada. Então, beleza. Se você perde essa parte da noite, se você vai dormir 2 da manhã, você perde 40 a 70% do sono NREM, que é aquele sono profundo. E se você acorda, vamos supor que você tem uma reunião, você acorda todo dia às 6 da manhã, mas por algum motivo você vai ter que acordar às 4 da manhã e você não dormiu às suas 8 horas, você perde de 40 a 60% do sono REM. Então, não é que você perdeu 25% do sono ao todo. Não. Você perdeu uma parte violenta do sono da manhã, que você acordou antes, que você não teve. E se você foi dormir muito tarde, você perdeu uma parte violenta do sono NREM, que seria o começo do sono. Então, galera, não dá para ir dormir 2 da manhã,
e acordar 7 da manhã. Você perdeu uma puta parte do sono REM extremamente importante. E se você não acordou na hora certa, você também vai perder o sono REM. Então é importante a gente ter uma hora do sono, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que mais pro final dos livros, que é o que? A faxina do sono. Os horários do sono é muito importante, né? Então se ligar nisso, não vai dormir 1 da manhã. Porque, pô, se você for dormir 1 da manhã, você perdeu uma boa parte do sono REM. Né? Então, só porque isso ficou muito, muito claro para mim, eu queria trazer. Bom, beleza. Agora, E é ótimo. E aí, para guardar, eu acho, gente, o REM é o Rapid Eye Movement, que é a hora que a gente está sonhando e o nosso olhinho fica... Então, e o outro é a parte que é o profundo, que a gente não tá com essas conexõezinhas. Então, a gente não tem essa parte. Então, é NREM, que é o Rapid Eye Movement, né? E, boa. Fabi, eu fiquei muito... Assim, eu tô vidrada nesse assunto, assim, vidrada. Então, eu falei pra minha sogra, você tem que escutar, eu quero falar com você sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que dorme mal, né? E foi uma coisa, assim, muito transformadora, porque, assim, eu tenho muita energia, todo mundo sabe, né? Quem me conhece. Eu sempre falo, eu preciso comer pouco, preciso dormir pouco. E uma coisa que ele fala que assim, o sono é inegociável. O sono não tem assim, não dormir bem a semana toda, fim de semana eu vou recuperar. O sono não se recupera, não é, Fabi? Não. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo. Todo mundo. Cada Boa. noite de sono é uma noite de sono. E se o sono REM, que é esse o sono onírico, o sono dos sonhos, da criatividade, é ele que vai guardar, por exemplo, a gente passou o dia e você está estudando, por exemplo, hoje, né? Está fazendo. Estou estudando o livro. Se eu perco essa parte do sono, essa memória recente, ela não é gravada. Exatamente, a memória recente, exatamente. Que às vezes são coisas ele vai tirar o desnecessário, coisas antigas, profundas, mas ele fica memorizado. Por isso que quando você acorda para uma prova, você estudou pra caramba, no dia seguinte você acorda, parece que você sabe tudo. Não, é exatamente isso. O sono reentrando em ação, memorizando, guardando essa memória, né? É foda, é muito bom, né, cara? Mas aí depois você esquece no futuro, né, Fabi? Se você não sim, durmo sim. mal, acordo cansada. E aí outra coisa que eu até marquei aqui é uma coisa engraçada. A gente assim, então tá, então eu vou dormir na cama, quando a gente for falar dessa faxina. Aí depois eu vou pra cama, vamos falar do LED, né, da luz azul. Mas aí eu vou ficar lendo e desligar minha luz da cabeceira. Gente, a melatonina, que a Fabi pode falar, né, explicar melhor, quando você desliga a luz da cabeceira, que aí ela vai começar a subir para você chegar ao estado de sono, né, Fabi? Então, assim, enquanto tiver luz, a melatonina não consegue agir no seu potencial. E ela só começa, então, não adianta achar que vai ficar dormindo com a luzinha e vai desligar e vai apagar imediatamente. Vai ter que ter um tempo para essa melatonina agir, né? Não, e outra coisa, pessoal, uma coisa que eu acho que ele não abordou no livro foram as luzes, né? Só fala um pouco no prefácio do livro, que fala um pouquinho que a luz vermelha, né, e a luz amarela são boas para dormir, a luz verde e a luz azul é para acordar. Ele não abordou nenhum momento do capítulo luzes. E até estou falando isso porque numa live me perguntaram e eu não sabia responder, eu só sabia de fato que a luz azul é a blue light, que de fato ela atrapalha a melatonina, assim como a verde. Então a luz vermelha e a luz amarela, elas são mais propícias para você ir dormir. Então se você quiser ler um livro, porque o livro, ele pode, para mim, livro é laxante. Eu vou dormir relaxante. Sonífero. Ai, gente, eu falei laxante. Relaxante, que você ia falar. É relaxante, é um sonífero o livro. Então eu durmo, eu tô lendo o livro, não é a hora para eu ler para de fato memorizar, é a hora lúdica para eu ler. Eu durmo, então deixa uma luzinha vermelha. Né? E as blue lights, pessoal, que é televisão, iPad, celular, hoje em dia, o iPhone, a Apple é muito inteligente, né? Óbvio que ela já diminuiu essa blue light do telefone. Então, os telefones mais novos da Apple nem tem mais essa blue light. Porém, pessoal, televisão, aquele negocinho da net, sabe? Que fica ali. Então, essas coisas prejudicam pra caramba o sono. E, obviamente, vai prejudicar esse começo do sono, que ele fala muito, né? A melatonina prejudicada nessa hora é a hora do sono profundo. Então, a pessoa, às vezes, tá na cama, ela vai 11h30 feliz da vida, mas ela pega no sono 2 da manhã. Pô, então não teve o sono profundo nesse momento, né? Então, fica muito ligado com isso, pessoal. Celular. E não é nem só isso, eu falo muito isso também. Não é nem só blue light. Gente, Instagram é excitatório. Se você vai pra cama com Instagram, meu irmão, é óbvio que você não vai dormir. Quando você vê, você tá na página de um, na página de outro, fusculhando a vida de um de outro. É uma coisa excitatória. Então, isso de fato não é legal, mesmo se não tiver blue light, pessoal. Então, vamos ter bom senso, né? Não dá pra ir com... Isso eu falo muito para as pessoas que não dormem nem. Tipo, eu durmo igual um bebê.
Eu posso ir com a blue light aqui em cima de mim que eu vou dormir. Mas tem pessoas que não são assim, a grande maioria não é. Então, se você já tem essa dificuldade, não fica no Instagram antes de dormir, gente. Ah, porque a paciente adora falar isso pra mim. Ai, não, é a hora que eu relaxo, aí eu vou pra cama e fico no Instagram. Eu falei, é a hora que você não pode, meu Deus do céu. Né? A única hora que, de fato... Ó, o livro, pra quem tá perguntando, é esse aqui, ó. Por que nós dormimos? Do Matthew. Eu vou botar depois aqui, quando acabar a live, a gente põe uma foto. Do É Matthew muito Walker. interessante. E sabe o que eu achei legal também, Fabi? Quando ele fala do sono bifásico, né? Nossa, sensacional. Isso é muito legal, assim. O que ele fala, gente? Assim, que antigamente o sono era dividido em duas partes, né? Ele era bifásico, a maior parte à noite, mas depois, numa determinada hora do dia, Que é a tinha sexta. que é a sexta. Então, vários países ainda continuam praticando. E a gente perdeu isso, né? Depois da Revolução Industrial, que a gente tem que produzir, e a gente ficou só com sono monofásico. Quer falar um pouquinho, Fabi? É de arrepiar, né? Eu falei que é de arrepiar. É de arrepiar, né? Porque se você for pensar é exatamente isso. Então, na verdade, a sesta é super importante. Você dormir em 90 minutos, não vai passar de 1h30 também, né, pessoal? Porque senão você vai acordar exausto, né? É 1h30, que é o que... Na França, você vai para os Alpes esquiar, você não consegue uma loja aberta na hora do almoço. Esquece, tá tudo fechado. Os velhinhos estão todos descansando e é bizarro. Você fica esperando para comprar seu vinho, que você quer tomar um vinho, que você acabou de descer a montanha. Não tem, tá fechado. Eles estão se recuperando, estão lá se equilibrando, os hormônios de gestão, é maravilhoso. E para quem gosta de uma siesta, pessoal, abusa, tá? Não vai passar de 90 minutos, isso é importante. E também não vai passar das 3, 4 da tarde, que vai prejudicar seu sono, que seja do meio-dia, né, a 1h30, da 1 às 2h30, né? Então fica ligado nisso também. Então é importante. Sabe uma outra coisa que eu amei, Ana, que ele falou muito? Daquela parte das pessoas que são noturnas e diurnas. Vocês querem saber? Isso me fiquei enlouquecida. Esse livro, gente, é sensacional. Por que tem pessoas, isso é muito legal da gente parar de brigar com os filhos, parar de brigar com o amigo, vizinho, quem lá for. Tem pessoas, pessoal, que são noturnas e tem outras que são diurnas. E isso acontece porque é tipo de genética, é tipo de pessoa. Por quê? Olha que interessante. Antigamente, a gente não dormia em aldeias. A gente dormia em aldeias, né? Porque ninguém tinha casas, nada disso. E quando a gente dormia em aldeias, o que acontecia? Tinha que ter uma galera acordada vigiando a galera que estava dormindo. E quando a galera ia dormir, a outra que acordava ficava vigiando a outra galera. Então, o que acontece? Em alguma hora da noite, os grupos estavam em horários diferentes. Então, por exemplo, o grupo que ia dormir às 9, acordava às 5. Aí o grupo que ia dormir meia-noite podia acordar às 8. Justamente para ter mais tempo de vigília. Porque imagina, todo mundo dormindo, vem um leão, ataca, come todo mundo. Então, tinha que ter gente acordada para poder fazer essa vigília. Então é por isso que tem pessoas que são noturnas e outras que são diurnas. E essas pessoas noturnas, elas não trabalham bem 7 da manhã. Essa pessoa às 7 da manhã, ela não vai conseguir estar lá acordada para memorizar, para estar no dia. Então, às vezes, principalmente as crianças, né? Tem as horas, tem períodos, os adolescentes dormem mais. Olha que interessante também. Isso foi uma coisa que me chocou muito. Eu adorei os adolescentes. Adorei isso. Não, essa dos adolescentes, até pra Agora, vocês entenderem os filhos. Agora, todo mundo, eu fiquei com vontade de... Porque a escola aqui do Vicente, a gente vai falar sobre isso. A escola do Vicente aqui começa às 9, que é excelente. Mas no Brasil, quando eu era adolescente, minha escola começava às 6h40 da manhã. Agora, como que os donos de colégio, Fabi, não têm essa informação, cara? Eu vou ligar para a escola do Vicente, para as pessoas que eu conheço que são das escolas, gente, a gente precisa passar essa informação. A gente vai explicar por quê agora. Fabi, fala e eu falo. Não, é inacreditável. E, gente, é impressionante como as crianças, elas têm outro timing. Aí, olha os adolescentes, que loucura, gente. Isso foi uma das coisas que mais me chocou. E, claro, o cara embasa com milhares de artigos científicos. Imagina, ele é um neurocientista, né? Então, se a gente não acreditar nesse cara, a gente vai acreditar em quem, né? Olha que viagem, gente. Por que os adolescentes começam a ir dormir mais tarde? Nessa fase, né? Eles vão dormir mais de madrugada e tal. Porque é a hora que eles precisam desmamar dos pais. É a hora que essas crianças, elas estão se desgrudando, porque na vida dos animais é assim que acontece, gente. Adolescente não fica no colo do pai pro resto da vida. Então, é a hora que ele começa a desmamar. Então, ele precisa se desgrudar dos velhos. E é essa hora que é a hora que ele vai fazer a bagunça dele. Então, ele vai fazer a bagunça dele de madrugada, que não vai ter ninguém enchendo o saco, não vai ter a sua mãe lá te impedindo de fazer coisa. Então, por isso que os adolescentes, essa hora, tem uma fase de 12, 13, 14, 15 anos, eles começam a dormir muito mais tarde, porque isso é uma coisa fisiológica. Gente, eu fico arrepiada.
É fisiológico, justamente para ele desmamar do pai, que é a hora que o pai tá dormindo, né? De madrugada os pais estão dormindo. Então tem toda uma lógica envolvida, né? E consequentemente eles acordam mais tarde. Os caras não podem acordar às 6 da manhã para ir pro colégio, porque eles estavam mais tempo acordados à noite. Por quê? Porque eles estavam funcionando aquela hora, eles estavam fazendo coisa errada. Coisas que são proibidas teoricamente, mas que eles precisam passar por isso. Então, é aí que entra as escolas, por exemplo, né? As escolas começando 7 horas da manhã, gente. Que loucura é essa? A criança tem que estar dormindo essa hora, para não prejudicar o sono REM dela, a criatividade dela, a memória do momentânea, né? Então, de fato, isso foi uma das coisas que mais chocou, né, Ana, no livro. Não, e Ainda os mais pra quem tem pais filho. também, né? Os pais não sabem, porque se você é pai de adolescente, e aí você acha que seu filho é preguiçoso, que não quer sair da cama, mas na verdade eles Exato. precisam desse sono mais, porque é uma questão, gente, de evolução. Evolução. Evolutiva isso, entende? Então, Exatamente. os pais têm que saber sobre os filhos, entender que eles têm um processo diferente. E as Exato. escolas, porque é exatamente o que a Felipe falou. Na hora que ele está entrando no sono REM, que é esse sono tão importante, principalmente para quem estuda, pensa Nossa. só. Está formando, né, todas as sinapses nervosas do Inacreditável. cérebro. Na hora que ele precisa estudar e guardar tudo isso do estudo, você arranca o adolescente da cama na hora que ele deveria estar dormindo e vai para a escola. Então, fica tudo. Então, eles pensam, a gente, né, a nossa capacidade, a gente já usa o cérebro tão pouco, né, da capacidade que a gente tem. E a gente, com isso, ainda faz usar menos, né, Fabi? Caraca, Inacreditável. cara, uma loucura isso. Eu fiquei assim, tipo, pelo amor de Deus, tá para todo mundo ler e entender o que tá Pô, acontecendo. amiga, ainda bem que o Vicente ainda é criança, né? Ele tá entrando na adolescência, então você vai poder falar, Ele é filhão! pré-adolescente, segundo Ele é ele, tá? pré-adolescente já. Ele fala, eu sou pré-adolescente. Quantos anos ele tá? 11. 11. Que fofo. É, né, agora ele vai estar tranquilão, né? Porque você não vai nem um pouco encher o saco dele. Mas que interessante que as escolas em Portugal começam às 9, não, Ana? É porque é o seguinte, aqui é frio no inverno, né, Fabi? E aqui a escola, como é de setembro a junho, então pega o período todo do inverno. E é cruel você acordar com. Olha só que Portugal nem é tão frio assim, né? Perto do resto dos países da Europa. Mas é frio se acordar. Então, eu acho que é por isso. Mas graças a Deus, por sorte, aí as crianças entram mais tarde, né? Sim, graças a Deus, graças a Deus. Isso serve também na medicina, que você queria falar dos médicos, né? Puxa esse link aí, Ana. Caramba, gente. Porque aí tem uma parte do livro. A gente agora vai virar. Vamos ligar pro Matthew Walker e falar, cara, você não tá entendendo, a gente fala. E ele é inglês, ele tem um puta sotaque inglês, delicioso. Escutar os TEDs dele é ótimo. Então, e ela fala depois como é que a privação do sono influencia a nossa sociedade em 4 níveis, né? Um é o individual, né? Nosso ser, que aí a gente vai falar por várias coisas. A outra é na parte dos governos. A outra é a parte dos médicos, né? Da nossa medicina. E a outra é a parte da educação, que passa por um pouco disso também, né? E a parte dos médicos também é muito interessante. Primeiro que tem tudo é baseado em pesquisa científica. Cada assunto ele vai falar, fizemos essa pesquisa científica assim, esse foi o resultado, que é muito legal. E dos médicos, ele fala uma coisa muito legal que é o médico, que é médico, né? Como é que é desde a escola de medicina, como é que o cara já passa 3 dias sem dormir no hospital, que isso é totalmente anticoerente, né? Com o que ele deveria pregar. E aí tem a história de um cara, do médico em 1800 e pouco, que começou com essa maluquice, que foi essa coisa como é que os estudantes de medicina têm que fazer? Não é internato, não, tem um nome. Ixi, Como é agora que me deu chama, muito gente? internato. Ixi, escreve aí, gente. É. A continuaçãozinha, aquele negócio que eles ficam 24 horas. Então, e esse cara entrou numa de ficava no hospital e ficava lá direto e achava que. Residência. Residência. Tá vendo? Ó, tô melhorando. Residência. E aí que esse cara não ficava lá e cobrando os residentes. Por quê? Por que ele achava? Ele achava que os alunos iam aprender mais se eles dormissem na faculdade de medicina e não fossem para casa, voltar. Então, se eles estivessem internados na residência, eles iam aprender mais. Só que depois descobriram que esse cara, ele cheirava cocaína, porque ele estava estudando cocaína na época, em 1800 e pouco. Então, o cara era tipo, não dormia, cheirava e ficava lá. E isso ficou padronizado até os dias de hoje,
e os estudantes de medicina ficam na residência sem dormir. O que acontece? Isso aumenta em 460% os erros de diagnósticos médicos. Olha a gravidade da situação do problema. E, gente, não é à toa que é o que mais mata, né? Os erros iatrogênicos, que são erros médicos, é o que mais mata no mundo, galera. Mais que câncer. Só que isso não é divulgado. Ninguém fala isso. E por que será? Porque os caras estão em residência, sem dormir. Olha, é chocante. Ó, agora, a gente tá fazendo esse link aqui, né? Mas isso não foi abertamente falado no livro. Mas que pra gente faz todo sentido, né, gente? Se você começar a encaixar aqui... Então, mas como é que é a comunidade médica, né? Assim, se o cara, para ele, imagina, para ele, se você vai operar alguém, ele fala uma coisa muito engraçada. Ele falou assim: se você precisar sofrer uma cirurgia, a primeira pergunta que você deve fazer ao seu médico é: você dormiu quantas horas essa noite? Porque você fica assim, o seu cognitivo atuando na perfeição. Então, imagina um cara que está lá, principalmente residente, né, Fabi? Fazendo vários estudos e o cara tá sem dormir. Porque se você ficar, acho que 22 horas sem dormir, é como se você estivesse bêbado. Não é. A comparação é essa. Não sei se são 22 horas. Mas imagina um bêbado te operando. É tipo isso, galera. É surreal, né? De fato, muita coisa que ele fala, né? O sono é o remédio de graça que todo mundo tem e as pessoas não usam. Então, ele cura tudo, né, gente? Ele cura literalmente tudo. Eu falo muito isso. Eu vou dormir com dor. Ontem eu tava com uma super dor aqui. Fazer parada de mão, às vezes dói meu punho, dói só. Eu fui dormir que eu tava morrendo de dor aqui. Eu acordei hoje zerada, não tem nada, porque você restaura tudo. Imagina, gente, noites mal dormidas, você desequilibra hormônios. Você desequilibra nosso sistema imunológico é super prejudicado. A gente atrapalha todo o desempenho acadêmico. Então, memória, aprendizado, tudo isso é prejudicado. Então, gente, é inegociável. O que a Ana falou agora no começo, não tem negociação. É o tipo da coisa que não dá para negociar. E não tem essa, eu pago depois. Não, você não paga nada. Uma vez que você perdeu, agora já era. Você não vai repor o sono. Então, aquela coisa, gente, essa consciência do sono é tão importante quanto respirar. Então, dormir é extremamente importante quando respirar, né? Eu falo que dormir, eu tenho falado hoje em dia que dormir é mais importante que comer. Você pode passar aí um dia sem comer, agora você passa um dia sem dormir, você já vai começar a ficar retardado, né? Começar a ficar com aquela sensação de bêbado, de fato. Nada faz sentido, né? O cognitivo fica totalmente depletado, tudo começa, né? A entrar por um ciclo vicioso do mal. Então a pessoa começa a ter muito mais fome, porque você desencadeia esse desequilíbrio hormônio de fome e da saciedade. Você começa a ter um sistema imunológico super baixo, começa a ficar predisposto a vírus, infecções, toda hora cafungando, doente, tosse, e não sabe por quê. Nem relaciona que é o sono. A Maísa toda hora que é meio exagerado a colocação dos residentes. Não é zero exagerado, tá, Maísa? Depois acho que eu te aconselho a ler o livro, porque se você pensar que um ser humano que vai lidar com a vida do outro é obrigado a ficar como é que se fala? Período, né? Aqueles turnos de 30 e tantas horas acordados, 24 horas dormindo, 36, isso não é normal. E tem mais. Essa galera que faz residentes, né, que são os residentes, quando depois eles podem ir para casa em X momentos de tempo, tem um estudo que mostra a quantidade de acidentes de carro. Porque a galera não está dormindo, aí vai para casa para poder dar uma descansada, sendo que o período que vai para casa ele tem que dirigir, chegar em casa, tomar banho, comer, até voltar. Então, assim, é um estudo científico, não sou eu que estou dizendo não, tá? A gente está relatando um estudo científico desse cara. E na verdade, para mim faz muito sentido, né? Não preciso, faz tanto sentido que não é tão óbvio, né? Se for pensar. Exatamente. Eu acho meio óbvio que se a gente precisa, né, com condição sine qua non, dormir todos os dias, se o cara é obrigado. Agora, eu fico pensando assim, que momento que a medicina, né, os médicos, a medicina não questiona esse tipo de... Também não sei. É a mesma coisa. Mas, Ana, vamos pensar, a mesma coisa seria com o estudo, né? Com a educação, que vem desde a época de... Eu estava até vendo um vídeo do Murilo Gun muito bom, que ele falando assim, se Dom Pedro chegar aqui agora, ele vai achar tudo diferente. Ele tem maior sotaque de nordestino, mas se ele chegar num colégio, ele vai falar, opa, isso aqui tá parecido com o que eu tinha lá. Tá igual. Igual, não mudou nada. Então, pô, se os caras não mudaram um ensino básico, imagina se eles vão pensar no sono, né? Então, é uma coisa atropelando a outra. Mas eu acredito, Ana, muito em breve, cara, que já vai se falar do sono.
Eu não dou Eu também. 20 anos. Eu não dou 20 anos máximo para as pessoas. Ninguém vai estar falando de dieta cetogênica, muito menos jejum intermitente, minha gente. As pessoas vão estar falando de sono o tempo inteiro. Vai estar sono, 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 sono. Porque... Isso é de graça, gente. É de graça, é um remédio tão precioso, né, Fabi? De E eu graça. acho que é por isso que as indústrias farmacêuticas que dominam o mundo, é por isso que não se propaga. Porque é muito mais fácil vender melatonina, né? Vender remédios para dormir, né? Vender antidepressivos. Porque, gente, dormir é antidepressivo, né? Então as pessoas acabam entrando num ciclo virtuoso. Então, o que você acha que... Vocês acham? Agora, eu vou até levantar uma bola aqui. Vocês acham que vão falar que um dos maiores problemas do coronavírus é o déficit de vitamina D na população? Claro que não. A gente vai fazer vacina, porque a gente ganha dinheiro com vacina. Então, é mais fácil jogar vacina do que dar vitamina D de graça para essa população. Porque os índices de vitamina D nas pessoas são cada vez mais baixos. É por isso que o corona chegou com tudo. É um puta vírus oportunista. Quem tá com a vitamina D lá embaixo, que é baseado na imunidade? Vitamina D e imunidade andam juntas. A população inteira tá com a vitamina D no pé. Por quê? Porque ninguém toma sol. A síntese de vitamina D é no sol. Quem é que toma sol meio-dia? Ninguém. E principalmente os países nórdicos. Por que Nova York foi devastador? Porque é um puta frio, não tem sol. Por que na África e no Brasil ficou mais ameno? Porque é um puta calor. A gente tem sol o dia inteiro. As pessoas têm um pouco mais de vitamina D. Então, gente, é tão óbvio isso, se você for pensar. Claro que ninguém tá baseando estudo científico aqui, porque isso ainda não foi falado, mas, cara, nos Estados Unidos já tem médicos falando sobre isso, que pra mim é tão óbvio como 2 e 2. Por que os obesos estão sendo mais atacados pelo corona? Porque são os caras que não têm vitamina D. Nenhum obeso tem vitamina D em dia. A não ser que o cara esteja suplementando. Então, cara, é mais fácil a gente entrar com remédio, porque a indústria farmacêutica é gigante no mundo inteiro, são eles que dominam, né? Muito mais que os políticos. E aí, não. Vai dar vitamina D? Claro que não. Ficar quietinho, faz vacina, vende, vão ficar milionário, continuam milionário, e esse povo morrendo aí. Então, cara, né, é muito mais embaixo o buraco, sabe? E aí... Quero pegar 2 ganchos aqui. A Vicky tá perguntando o que a gente vai responder e a Rita tá falando que ele não dorme bem. Então tem que ficar... Saiu do sono. Tem que ser 3 lives para falar de sono. Mas eu queria pegar o gancho da Fabi sobre a indústria farmacêutica. Tem um estudo que fala que pegaram 2 grupos da galera que não dormia bem. Para um grupo deu placebo e para o outro deu o remédio de dormir, né? A diferença de melhora no sono para quem tomou o placebo e para quem tomou remédio para dormir é mínima. Só que a indústria farmacêutica, o Star Wars, o filme, ele levou 40 anos para, sei lá, lucrar 4 bilhões de dólares. A indústria farmacêutica do sono, com um remédiozinho, ganhou 4 bilhões em 2 anos. É uma indústria que movimenta 30 bilhões de dólares por ano com remédio para não dormir, para dormir. Vocês acham que a indústria vai falar, amores, façam aqui, sigam regrinhas fáceis, que é só mudança de hábito, que seu sono vai melhorar? Ou vocês compram esse remedinho aqui que enriquece poucas pessoas do planeta? É isso, gente. É isso. Então, infelizmente. Só que o que o ser humano faz? Está sempre à procura da espera, da pílula, mais para tudo. Né, Fabi? Para ter um sono melhor, para comer melhor, para viver melhor, para tudo melhor. E a gente sempre deposita numa indústria farmacêutica, né, a solução dos nossos problemas, que são remédios caros, né? E você Super. acredita que vai melhorar. Então, sim, acho que tudo isso é para dizer que é o seguinte... Tem, como a Kiki falou, assim, a gente já sabe, né, epigenética, a gente muda os nossos hábitos, a gente pode mudar a nossa genética. Então, são hábitos simples, bobagem, né, Fabi? Bobagem para você melhorar seu sono. Esquece o remedinho. Eu falei para minha sogra, pare de tomar remédio, que é gastar dinheiro e acreditar. E outra coisa que eu acho pior, gente, é botar o poder do controle da sua vida na mão de um remedinho, né? Que é tipo... Eu preciso tomar remédio para fazer cocô. Eu preciso tomar remédio para acordar. Eu preciso tomar remédio para dormir. Não é? Então, assim, vamos deixar de botar o poder numa pílula mágica e assumir esse controle da nossa vida, que é de graça. Sim. E é mais fácil. Sim, galera. A Riri tá perguntando aqui quais são as dicas para dormir. Calma, Ritinha, isso é para fechar a live. Tem tanta coisa para poder falar antes, já vamos pegar. Tem 12 coisas simples para a gente fazer para dormir. Até anotei aqui para a gente poder ler, né? Para colocar. O que mais que a gente pode falar? E que a gente pode falar é sobre a cafeína e o álcool.
Esse é bom demais. Esse é maravilhoso. Ai, gente, é tão bom, né? Porque a gente quebra. Até pra gente mesmo. Imagina eu e a Ana lendo esse livro, a gente enlouqueceu. Pô, caralho, porque a gente faz um monte de coisa errada, gente. Claro, né? A cafeína, eu já falo há algum tempo, e aí quando várias coisas que a gente fala, que às vezes eu nem tinha nem tanto artigo, porque você lê de livros, né? Principalmente em livros de que a gente fez o IIN, tem, sei lá, 200 professores, né? Que você acaba pegando várias. E aí ele fala muito sobre isso, né? A vida média da cafeína. A cafeína, pessoal, ela tem uma vida média curta, longa. O que isso significa? Que ela fica de 5 a 7, 8 horas dentro da gente. Então, se você toma café 3 da tarde, quem tem uma metabolização lenta da cafeína vai ficar com ela 7 horas dentro do corpo. Então, 11 da noite vai ter cafeína. E, bom, gente, cafeína é excitatório, né? Então, é o oposto do sono. Então, de fato, não é legal 11 da noite você ter aí cafeína dentro de você. Então, pessoal, eu aconselho todos os meus pacientes, ou em lives, ou qualquer pessoa que eu falo, o último café é 2 da tarde. Não passa das 2 da tarde, porque senão você vai prejudicar de fato o teu sono. Ah, Fabi, eu durmo super bem, não sinto. Se você tirar esse café das 4, você vai dormir ainda melhor. Porque tem muita gente que fala assim, eu durmo 6 horas, fico um monstro. Eu falo, então dorme 8 pra tu ver. Tu vai bater asa e sair voando. Você vai potencializar ainda mais. A ideia, gente, é assim, estar subindo sempre o sarrafo. A gente não vai se contentar com qualquer coisa. Vamos sempre melhorar. A gente sempre pode melhorar. Então, tira o café depois das 2 da tarde. Isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa importante que a Ana acabou de levantar agora é sobre o álcool, pessoal. O álcool, ele é indutor no primeiro momento. Ele até te leva a você dormir naquele primeiro momento. Talvez ele te induza para o sono NREM, que é esse começo, sono profundo, rápido. Mas ele vai te tirar do sono REM. Porque você já percebeu quando a gente vai dormir à noite, se a gente bebe, né, à noite, a gente fica tendo aqueles fogachos e tira cobertor e volta, e tira cobertor e volta, justamente porque você tá tendo aqueles sonos picados. E isso atrapalha muito um sono reparador. Então, o álcool, ele não é interessante para dormir, assim como também, ele fala muito, né, do THC, né? Porém, THC e o CBD, tem outros estudos. O CBD, ele nem entrou no assunto. O CBD, ele fala que não tem efeito nenhum. Mas o THC, que é o excitatório da marihuana, ele também atrapalha, que ele induz, né, o sono, porém ele pode atrapalhar o sono, o REM. Por isso que muita gente que relata que fuma bastante não sonha. Pergunta para a pessoa que fuma maconha todo dia se ela sonha. Ela vai falar que não sonha, ela nem lembra dos sonhos dela, justamente porque está prejudicando o sono REM. Né? Não vai ter os fogachos da bebida alcoólica, porém vai atrapalhar o sono REM. Mas, falando de marihuana, tem outras coisas envolvidas, porque também já estudei muito sobre THC, CBD. O THC, teoricamente, né, o CBD também entraria nessa parte, eles trazem a melatonina. Então, até que ponto o THC... Se eu tivesse com o Matthew aqui na minha frente, eu ia questionar ele com certeza sobre isso. Ia perguntar até que ponto, se a gente aciona a melatonina, que é o hormônio do sono, ele vai atrapalhar no meu sono REM. Né? Porque por isso que as pessoas que fumam maconha ficam chapadas. Porque, né, trouxe a melatonina, vai dar sono, vai dar cansaço nessa pessoa. Então, se ela traz a melatonina, que é um hormônio do sono... Como é que ele vai te atrapalhar depois? Essa é uma questão que eu ia fazer clássica para ele. Porém, a gente está na pegada do livro. Eu gosto muito mais de escutar o que o Matthew está falando, que ele é um neurocientista, e acreditar de fato que, assim como as drogas e o álcool, não são benéficos para a gente ter sono reparador, tá, pessoal? A gente não está falando aqui, eu pego no sono, pegar, você vai. Mas será que esse sono vai ser reparador? Então, aquela tacinha de vinho antes de dormir, ela talvez não seja tão interessante, né? Aquele baseadinho que as pessoas gostam de fumar antes de dormir porque dá sono. Será que é legal? Talvez também não seja tão interessante. Então é importante só pontuar isso aqui, mas enfim. Não, e o álcool depois, né, que ele é quebrado, ele forma cetonas e aldeídos. E os aldeídos bloqueiam esse sono REM. Né? Sim, aí até por causa disso, exatamente. São os aldeídos que bloqueiam o sono REM. Boa colocação, né? Isso mesmo. E quando você bebe álcool, gente, eu bebo vinho orgânico, biodinâmico. A gente tem aula na nossa escola sobre vinhos orgânicos biodinâmicos. Acho que até se a gente for beber, a gente tem que beber o que há de melhor. Mas a gente toda noite toma uma tacinha de vinho para dormir melhor, não é real. É exatamente o que a Fabi falou. A gente dá aquela relaxada, mas
a qualidade do sono não é isso. Então, e quando Ninguém ele tá toma... falando pra não beber, tá, gente? Pode beber o vinhozinho, mas não precisa ser toda noite, né? Deixa pro final de semana. Tenta beber cedo. Eu faço muito isso. Eu vou beber meu vinho na sexta e no sábado, eu começo já umas 6 da tarde. Porque aí 8h30 eu já parei de beber. Eu vou dormir às 10, eu fiquei 1h30 bebendo água. Então a chance de eu melhorar aí o sono, ele fala isso, inclusive. Beba mais cedo, né? Não deixa pra ficar bebendo até a hora que você vai dormir, porque de fato vai atrapalhar ainda mais. E acho que voltar a um assunto que a Fabi falou, que é isso, para todo mundo aqui que está sempre preocupado com a alimentação, dormir pouco engorda. E é explicado cientificamente, né, Fabi? Então, Total, assim, gente. os hormônios, tem a leptina e a grelina, que são o hormônio da saciedade e o hormônio da fome, que eles ficam Exatamente. todos malucos quando a gente tem privação de sono, dorme pouco, Exato. e a gente fica... E ele fala uma Querendo... coisa legal também, Fabi, que eu achei, que a gente sempre fala, né? A gente põe, na escola tem os pilares, você tem seus pilares também. E ele falou, e ele achava que eram 3 pilares de uma boa saúde, né? Que era alimentação, exercício, sono. E ele chegou à conclusão que não é assim, os 3. Assim, o sono é a base para o pilar da alimentação e para o pilar do exercício. Eu achei essa sacação muito legal. Porque ele falou, Exatamente. se você não dorme, você não consegue comer bem no dia seguinte, porque você fica totalmente, né, desregrado, e nem consegue fazer um bom exercício físico. Total. Então, o sono realmente é a base de tudo, é o né? mais. Eu falei, o sono hoje em dia, se eu tiver que escolher entre o sono e a nutrição, acho que eu falaria, o sono é o mais importante, porque você pode ficar um dia sem comer, mas ficar um dia sem dormir vai te prejudicar muito, né? Existem jejuns de 48 horas que trazem benefício, dependendo da patologia. Já um sono de 48 horas privado não tem benefício nenhum. Então, de fato, o sono é a base, né? E, gente, foi o que veio de graça com a gente. Né? Se for pensar, o que veio com a gente. Né? A comida, bem ou mal, você tem que produzir e tal. Você tem que ou plantar ou pagar, né? O sono, não. O sono, ele é de graça. Tá aí para todo mundo. E a questão é, galera, o que a gente tem que estar trazendo aqui para vocês é consciência. Ninguém vai agora começar a achar quem não dorme. Ah, agora eu... Calma, o mais importante é vocês terem essa consciência do quanto isso é importante para vocês e começarem a trazer essa rotina de um sono saudável, né? Como que eu posso melhorar cada vez mais? E, gente, é só praticando que vocês vão chegar lá. Então, quem tem sono difícil hoje, vamos começar a praticar. E eu acho que a gente pode entrar, amiga, com já, porque já faltam 15 minutos para acabar a live e as lives acabam Boa. em cima, né? Ó, eu até anotei aqui, ó, fiz as minhas anotações todas, e esse aqui eu achei engraçado, só para afinar essa coisa da pode falar, fala. Que ele fala assim, que a perda de sono aumenta os níveis de endocannabinoides circulantes. Canabinoides, né? Já faz essa relação com a cannabis. Então, que estimula o apetite e aumenta o que aqui? O desejo de beliscar. Olha que viagem. Então, se você não dormir, aumenta isso. E aí você fica com essa corda no dia seguinte. Larica. Aí quero beliscar. Larica, famosa larica, né? Exatamente. Que não precisa viagem, nem fumar para ter larica. Não dormir vai dar larica, né? Então. Olha que viagem, né? Endocannabinoides. Os endocannabinoides. Então ele fala aqui, tipo, a regrinha. Anotem. Isso, pessoal. Pode falando aí, amiga. Já que você tá com ele aí na tua mão, vai falando. Eu escrevi Vamos também, falar ó. Maravilhoso. Para resumir. Então, o número 1, ele falou assim, ele tá 12 dicas, tá? Mas ele falou, se de todas você só puder escolher uma, escolhe a primeira, tá? Que a primeira é a mais importante. Que tem 3 partes. Uma, mantenha um horário de sono. Muito importante. Que isso tudo é o número 1, tá? Deitar e acordar sempre na mesma hora. E programe o alarme para a hora de dormir. A gente não programa horário para acordar, o horário para acordar. Vou acordar 8h30. Então, a gente tem que ter um hábito que é, bota o despertador, 9h30. Toca o despertador, cama. Exatamente isso, pessoal. Eu falo isso também. Não é, Fabi? Porque senão como é que a gente coloca esse novo hábito? Assim? É difícil, né, gente? Para quem não tá acostumado, não tem horário, por exemplo, eu tenho o meu pontual, das 10 às 6. Isso já é muitos anos. Se você não tem isso, coloca o alarme, porque o seu corpo não vai fazer aquilo que ele não está habituado. Então, você tem que criar esse hábito. Coloca o alarme. E, pessoal, não vá dormir depois da meia-noite. O ideal é ir até às 11 da noite. É o conselho que eu dou aqui. Das 11 às 7, um horário bom. Né? Das 10 às 6, melhor ainda. É o máximo. Porque tem muitas funções metabólicas que ocorrem nesse período. Começa às 10 da noite, né? Já. Produção de GH, produção de testosterona, tudo começa às 10 da noite.
E pronto. Ah, ainda bem que só acabou agora. Caiu agora. Voltou, voltou. Voltou, era um celular que tocou aqui. Então, se você vai dormir meia-noite, você já perdeu 2 horas de produção de hormônios extremamente importantes para o crescimento e para quem quer massa magra, né? Trata de dormir aí. Pode continuar, amiga. E uma coisa importante, pegando o gancho, que é a privação do sono atrapalha os sistemas fisiológicos de reprodutivo, imunológico, metabólico, então, circulatório, né? Cardiovascular. Cara, só você pode ficar diabético, você pode ter um ataque fulminante, tudo isso por não dormir. É claro, pessoal, a gente está falando aqui os extremos, né? Porque a gente, de fato, está querendo assustar vocês. Que a gente quer que vocês durmam. Mas tudo pode acontecer, exatamente. Ainda mais que você já tem uma predisposição. E agora, tem 12 minutos aí, então eu vou falar que eu achei muito engraçado, porque esse cara, também para dar uma relaxada aqui. Ele falou que tem coleção, essa parte é muito engraçada, né, Fabi? De despertadores. Porque as pessoas têm tanto problema, às vezes, com acordar. Então, ele falou que tem 3 que são o seguinte. Que é um despertador, que eles são bloquinhos. E aí, quando toca, os bloquinhos caem no chão. E só para de tocar se você montar todos os bloquinhos. Ai, que horror. Não, horror, imagina, isso é tortura, né? Literalmente. Nossa Senhora. Qual é o outro? Não, o outro falou que tá ligado à sua conta do banco. Nossa, olha essa loucura. Que a cada fração de segundo, assim, acho que é de segundo, que você... Dava $10. Você vai perdendo, a sua conta doa $10 para alguém. Aí ele falou, pô, você dormiu 2 horas, você perdeu $100, né? Se você não... Então, eu achei isso super cruel, fiquei desesperada. E o outro é que ele põe um que tem tipo que come papel. Então, que você vai dormir, você põe uma nota, tipo, sei lá, $5. E se você não acordar na hora que desligar, ele come o seu dinheiro, gente. Que horror! Mas eu acho as pessoas tão criativas, né? Porque assim, você vai acordar de qualquer jeito, né? Bom, então a número 1 é essa, galera. Então, ter uma rotina de sono. Dormir e acordar na mesma hora sempre. Então, põe seu despertador. Ritinha, vou postar por que nós dormimos, chama o livro. Número 2, exercício. Pelo menos 30 minutos por dia. Mas até 2, 3 horas antes de dormir. Então, não é fazer exercício, tomar banho e dormir. Sim, né, cortisol tá alto, não vai nem conseguir, vai ficar quicando na cama. Boa. Número 3, estão anotando? Evite cafeína e nicotina, pelo que a gente já falou, tá? Então, cafezinho, 2 da tarde, acabou o cafezinho. Número 4. Exatamente. Evite álcool antes de se deitar. Tá? Aquele vinhozinho biológico, orgânico, delicioso, assim, na hora do almoço, final de semana, começa a beber cedo. E aí, no dia já sabe, galera, no dia que tiver uma festinha, for encher a cara, no dia seguinte tem que beber muita água e esse sono aí, não prepare para estudar nada no dia anterior da festinha, nem no dia seguinte, tá? Porque você não vai lembrar muito dessas coisas. Número 5, evite comer e beber tarde da noite. Pelo mesmo motivo, né, Fabi? Não atrapalhar a digestão, não vai conseguir dormir. Exatamente. Não é isso? Boa. Número 6. Evite remédios que adiem o sono. Bom, não estou enxergando, maravilhoso, tá muito escuro aqui. É isso, evita remédio para dormir. Ele é super contra, né? Assim como todos nós, a gente está trazendo isso para vocês também. Pra gente tentar fazer higiene sem o remédio, né? Acostumar o corpo. A minha sogra eu tava lendo o livro, liguei para ela e falei, sogrinha, você tem que parar de tomar remédio, pelo amor de Deus. E ela tá 1 semana sem tomar remédio. Ai, que bom, que legal. É isso aí, agora, pessoal. gente, é o seguinte, é difícil, tá? Ninguém aqui tá dizendo que é fácil, né, Fabi? Porque você para de tomar o remédio e depois, à noite depois é pior, né? Então você acha que não vai funcionar. O efeito rebote, exatamente. Não descansa propriamente. Até porque, né, pessoal, você sedou. Você tá sedado. É totalmente diferente de um sono fisiológico, né? Então, de fato, não é isso que a gente quer. Número 7. Amiga, olha só.
Eu aconselho, estão perguntando aqui, depois ela vai colocar nos stories da nossa escola, ela pode escrever a listinha para vocês, galera. Aí vocês salvam, tá? Nos stories. Então não se preocupem, que a gente vai colocar isso lá depois para vocês. Boa. Número 7. Não tire sonecas após as 3 da tarde. Exatamente, para E não aí... prejudicar o seu sono à noite. Exatamente. Mesma coisa. Relaxante na hora de deitar, né? Uma musiquinha, uma vibração, aquelas músicas de vibrações, um livrinho. Número 9. Banho quente, para dar uma relaxada. Então, o que a gente toma de banho, que agora eu tomo banho quente, banho alternado. Depois eu tomo uma ducha geladaça de manhã, para acordar. Mas de noite é ao contrário. Porque também tem uma questão de temperatura de corpo aqui, né, Fabi? Que também que ele fala que é muito legal. O corpo tem que estar, o quarto tem que estar frio, então é importante. Por isso que no calor é difícil da gente dormir. A gente tem que ter uma temperatura, se não me engano, é abaixo de 21 graus, né? Ele fala que o ideal é 18,5 no ar-condicionado. Porque você sentir um friozinho, porque... E eu tenho feito, sabe que eu tenho feito um teste que é o seguinte, por exemplo, eu adoro dormir de edredom. Adoro. Então, mesmo que esteja quente, eu gosto de um lençolzinho. E quando dá aquela hora do calor da noite, assim, né, calor de menopausa, nada disso não. Aquela hora que, sei lá, acho que tem algumas... Você abre a janela. Não, aí eu tiro, deixo o edredom um pouquinho assim, menina, já vai, bate um soninho. Sabe quando você dá aquela... Aí eu... Esfria o corpo, né? Esfria o corpo, né? Boa. Mantenha o quarto escuro, fresco, sem eletrônicos. Então, ter eletrônico irradiando na sua televisão, celular, qualquer coisa irradiando enquanto você dorme também não é legal. Escurinho, bem escuro, bem escuro, bem escuro. E fresquinho, você não dormir no calor. De fato, aqui quando tá frio e te liga o ar quente, você acorda no meio da noite com calor, né? Sei. Aí tem ar quente, né? Vocês têm ar quente, imagina. Aquecedor, aquecedor. Tem, né? Porque às vezes é muito frio. Imagina. E ele falava que antigamente as tribos eles se adaptavam à temperatura ambiente. Então, eles dormiam pelados, seminus, tanto frio quanto quente, porque aí era um sistema autorregulatório, né? Assim, do corpo em relação... A gente que foi botando ar-condicionado, né? E aquecedor, né? A gente acabou estragando tudo, na verdade. O corpo à noite ele vai caindo a temperatura, por isso que a gente sente mais dor à noite também. As dores começam a aparecer à noite, né? Então, é justamente porque o corpo ele pede mais essa temperatura mais fria à noite para dormir. Então, por isso que é muito difícil dormir no calor, né? Por isso que aqui no Rio de Janeiro as pessoas têm ar-condicionado nas casas, porque senão é difícil de dormir, porque aqui bate 45 graus, então lugares quentes, né? Agora, foram as 12 já? Ainda não, faltam 2. E alguém tá falando assim sobre o despertador. É porque a gente, com o iPhone, gente, a gente tirou o nosso despertador e a gente fica com o despertador do iPhone. Então, cara, compra um despertadorzinho daqueles bem mequetrefezinho e deixa ali pra você despertar. Porque o ideal é você acordar sem despertador, né? Isso é ao longo de um tempo. Mas tira o celular do quarto, gente. Não dorme com o celular dentro do quarto. Celular. E teve uma paciente minha que falou que ela desligou o Wi-Fi da casa, que melhorou muito o sono dela. Então, para vocês, pessoal, faz sentido, né? Eu fiquei bolada com isso também, Ana. Faz total sentido. Total sentido. Então, gente, para quem tem dificuldade, na verdade, todo mundo deveria fazer, desligar esse Wi-Fi da casa. Pode ser interessante colocar óleo de lavanda no travesseiro, também ajuda muito. A lavanda traz, né, esses benefícios de calma, relaxamento. Então, são ferramentas que podem ajudar a gente também nesse sentido aí. Ih, meu Deus, mais uma coisa para fazer agora é desligar o Wi-Fi da casa. Né, Ana? Faz sentido. Né? 11. Exposição correta à luz solar. Muito Porque importante. Fala você, sabe explicar você do ciclo circadiano. Não, a gente precisa estar de acordo com o ciclo circadiano. Então, se você se expõe à luz solar, o teu corpo entende que aquele momento é hora de estar de dia. E quando começa a entrar na noite, ele já entendeu. Então, o corpo automaticamente ele começa a entrar no ciclo circadiano, né? Organicamente. Porque a ideia é essa. A ideia, gente, clareou, a gente acorda, escureceu, a gente vai dormir. Né? Nós somos mamíferos, é assim que funciona. Então a gente tem que respeitar isso. Só que a gente desregulou isso. O ser humano tem mania de fazer tudo ao contrário. Então, para aquelas pessoas que são muito noturnas ainda, que têm dificuldade, se expõe mais à luz do dia. Agora tá difícil com a quarentena, né? Muita gente não pode sair de casa, então fica mais difícil. Mas é importante estar sempre o sol, né? O sol é extremamente importante
pra tudo. Até pra gente se sentir feliz, né? E, e a 12ª, não fique deitado na cama acordado. Pois é. Isso é uma coisa que ele falou e que eu às vezes falava, até falo às vezes assim, é preferível paciente, a pessoa ir pra cama esperar o soninho chegar do que ficar agitado fazendo coisa. E aí quando ele falou isso, me intrigou um pouquinho, porque ele falou, de fato, só vá pra cama na hora que você for dormir. E aí eu falei, puxa, mas o que a gente faz com essa pessoa, né? Das 10, por exemplo, das 10 à meia-noite que ela, não, ela precisa dormir, ela fica fazendo o quê, né? Então, no fato, ou no sofá lendo um livro, mas o ideal, né, é tentar dormir, né, gente? Aí pra cama mesmo, 10, 10 e meia, no máximo. 9 horas, pessoal, tá calmo já. Eu falo pra colocar esse despertador, Ana, 1h30 antes. Porque pra pessoa já começar a se organizar. Então, tocou o despertador às 9, saiba que você tem 1h30 pra ir dormir. E aí você já se organiza. Então, já o que tiver que organizar já para de se organizar, já vai acalmando um pouco, já vai, né, desligando, tá trabalhando, já desconecta do trabalho e por aí vai, até para você tá encaminhada aí na hora que você for dormir. Então, são coisas super fáceis, são simples da gente adaptar. E claro que quando fala ali do quarto escuro sem eletrônico, gente, entende-se que luz de LED, luz azul. Então, assim, é Instagram, responder e-mail, é pegar no telefone. Então, o que eu tenho feito aqui, né? Acabou a live da nossa escola, né? Vai acabar já em um minutinho. Acaba a live, eu dou uma olhadinha rápida se tem uma coisa importante no meu WhatsApp. E depois, ó, eu desligo o meu celular. Cara, tem mudado, assim, minha vida muito. E eu acordo, faço várias coisas. Eu tenho ligado meu Sem celular ligar. de dia. Que legal isso. Sábado eu Bem liguei legal. 6 da tarde meu celular. Nossa, incrível, amiga. Parabéns. Mas também é um Parabéns. esforço, tá? Imagino. É muito Ainda mais. esforço pra mim isso. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu acho que eu nunca fiz isso de ligar o celular às 6 da tarde. Vou ver se eu consigo fazer um domingo desses aí maravilhoso. E Só agora eu. rende muito o dia, porque você fica responsiva, né, ao celular, porque já tem um monte de gente pedindo um monte de coisa, então você passa o dia responsivo em vez de passar o dia ativo, fazendo o que você quer. Você passa o dia Exatamente. respondendo as pessoas, né? Exatamente. Nossa, o Brandon fala isso demais. Eu falo isso pra caramba também. Você tá respondendo os outros ou você tá fazendo as suas coisas, né? Então, Exatamente. é isso. Então, Ai, gente, gente, tem muita acabou. mais coisa para falar, mas eu, e acho que a Fabi também, a gente indica ler. E assim, é um livro que tem que ler, reler, porque tem coisa para É Bíblia, absorver. galera. Eu já li 2 vezes, ele não tá, continua aqui, porque volta, né? Porque ainda mais não tem nada de imagem, então de fato é bastante coisa. E aí é muito bom. E saber assim que fique dessa live para vocês, da importância disso que é de graça. E se vocês pararem para pensar por que o ser humano em 24 horas dorme 8, é porque é muito importante a gente dormir, não é, Fabi? Senão. Exatamente, pessoal. Exatamente. Galera, obrigada, tá, pela audiência de vocês. Foi incrível. A gente vai Demais. aparecer mais aqui nas lives. Eu vou aparecer mais com a Ana. E amanhã, 7 da manhã, a Ana tá comigo. Amanhã, 7 da manhã, Ana tá comigo pra gente falar de muita coisa gostosa, de uma vida saudável e feliz. Então Obrigada, significa que pessoal. já vai acabar a live. Eu que já estou em Portugal. Mas significa que é Tadinha. meio-dia, né? A gente tem que dormir. Você tem que dormir às 11, Fabi. Eu vou dormir às 10. 10 horas eu já tô dormindo. Então todo Obrigada, mundo amiga. lembrem da gente na hora de dormir, tá? Por favor. Não esqueçam, Isso aí. durmam bem, tá? Isso aí, pessoal.